Olá pessoal, bem-vindo ao canal Curando Almas. Novamente eu estou aqui. Fiquei algum tempo sem gravar vídeo, mas graças a Deus estou de volta, porque não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam para a vitória, como você. Você também, com certeza, não faz parte do grupo dos que retrocedem. Olha, é uma alegria nós estarmos juntos. No canal Curando Almas, como eu já disse em outros vídeos, é um canal que você vai encontrar mensagens de cura para a sua alma. Curando almas. Por que de cura para a sua alma? Porque é aquilo que traz a verdade para dentro de nós e tira a mentira, vai limpar da ansiedade, vai trazer luz no entendimento, vai esclarecer aquilo que está incomodando. E esse é o poder da verdade, nos libertar. E você está convidado, se caso é a primeira vez que você está aqui no canal vendo esse vídeo, você está convidado a se inscrever no canal, você está convidado a ver outras mensagens. Se você é mãe ou pai, nós temos aqui uma série de mãe para mães. Mensagens maravilhosas com testemunhos do poder de Deus. Todas elas com testemunho do poder de Deus para fortalecer a sua fé e mostrar para você que realmente sem Deus é impossível. É com Deus que nós vamos além daquilo que imaginamos, que sonhamos, e para cumprir a nossa responsabilidade é com Deus. Não tem como nós sermos felizes sendo irresponsáveis. Deus nos chama para a responsabilidade todos os dias. Então, meus amados, minhas amadas, hoje nós temos um assunto, o tema desse vídeo, você observou, né? Curiosidades da Quaresma, ou sobre a Quaresma. E esse tema primeiro me chamou a atenção para que eu trouxesse para você esse compartilhamento de verdade de Deus. E eu tenho certeza que você vai gostar, porque tudo aquilo que traz fundamento para a nossa consciência, a tendência é trazer alegria para dentro de nós. Então, minha querida, meu querido, eu quero falar com você sobre curiosidades que me chamaram a atenção sobre esse tempo chamado Quaresma. A palavra de Deus, ela é a verdade que governa o universo. Foi pela palavra de Deus que tudo que existe no céu e na terra foram criados. É pela palavra de Deus. Então, não existe nada comparado à palavra de Deus. Somente o homem e a mulher foi que teve o privilégio de Deus vir e colocar a sua mão. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi criado pelo poder do haja de Deus. Aleluia. Então, nós estamos aqui para falar sobre a Quaresma, mas na luz da palavra de Deus. Como eu tenho falado nos meus vídeos, toda a minha mensagem, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. A minha alegria é fundamentada nas Escrituras Sagradas. O meu renovo é fundamentado nas Escrituras Sagradas. Então, não tem como sair da palavra de Deus. Não tem como ignorar a palavra de Deus. Nós temos que a cada dia pautar a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa vida na palavra de Deus. Então eu quero te convidar para fazer uma meditação comigo nas Escrituras, e eu tenho certeza que você vai se alegrar com o poder da verdade. Então vamos lá. A Quaresma
que nós, né, conhecemos, que nós vivemos e que permeia, né, o mundo cristão católico, nós sabemos que ela é uma instituição, né, que não nasceu com o cristianismo. O cristianismo nasceu com Cristo. E a quaresma, ela nasceu em 325 aproximadamente depois de Cristo. Então, até 325 aproximadamente, né, no Concílio de Nicéia, os irmãos, a igreja, o mundo e a terra não sabiam o que era isso, não conhecia isso, não tinha esse nome, não tinha nada referente a essa instituição. Então, nós sabemos que durante esses 300 anos, né, o povo viveu o cristianismo de acordo com a Bíblia, né, porque há muitas quarentenas na Bíblia, né, mas nenhuma que antecedeu a morte de Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos uma quarentena, que é o jejum de Jesus Cristo, que antecedeu o seu ministério. Então, falando em quarentena, nós temos, né, o jejum de Moisés, que foi 40, nós temos o jejum de Cristo, que abriu as portas do seu ministério. Então, nós temos sim, né, muitas colocações sobre isso, com toda certeza. Mas os fatos e a caminhada de Cristo que antecederam a sua morte, dentro do seu ministério, nós não vemos nenhuma menção a uma quarentena, a uma instituição de uma reverência, a não ser para obedecer a sua santa palavra. Então eu estava aqui meditando na palavra, porque, veja bem, nós precisamos meditar o tempo todo. Nós sabemos que em João 8,32, a palavra está dizendo o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me libertou. Com certeza vai te libertar. Eu estava meditando aqui em Mateus 26. Eu fiz um apanhado aqui nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Procurando algo que fundamentasse essa quarentena, que fundamentasse uma semana santa, né, uma santidade em algum dia, em alguma semana, e nós vamos compartilhar essa verdade com você, vai te fazer muito bem, com toda certeza. Olha bem, Mateus 26, verso 1 em diante, está escrito assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Daqui a 2 dias, quer dizer, ele estava a 2 dias da sua morte. E até aqui, em Mateus 26, nós vamos observar todo o contexto das Escrituras, e Jesus, ele está empenhado em pregar a mensagem do reino de Deus. Desde o começo até aqui, isso em toda a palavra de Deus. Até chegar o momento da sua morte, o Senhor, ele não tinha outra preocupação a não ser trazer a mensagem do reino de Deus. E qual era a mensagem que o Senhor Jesus pregava para aquelas pessoas que se dispunham a ouvir? A lei e os profetas. Era a Bíblia do Senhor Jesus. Ele não tinha o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é ele. Então ele anunciava, ele confirmava a palavra de Deus falada através da lei de Deus, através do Gênesis. Vamos começar lá do Gênesis, né? Através de Moisés, que escreveu lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco,
Então, através da lei de Moisés, dos escritos de Moisés e dos profetas. Então, ele veio confirmar essa palavra. Quando nós olhamos para todos os textos, o Senhor está falando de como amar a Deus e de como amar ao próximo e condenando as más atitudes das pessoas que estavam vivendo desviadas do projeto já estabelecido por Deus na terra, que era os seus mandamentos. Então, meus amados, nós não vemos nenhuma menção a honrar nenhum dia específico durante o seu ministério, até porque ele já honrava o dia que era santo e que era mandamento de Deus, e para ser o dia santo. Jesus, ele já honrava o tempo todo o dia instituído por Deus lá em Gênesis como santo, porque só quem tem autoridade de santificar é Deus. Ninguém tem autoridade de santificar. Então nós vamos observar o comportamento do Senhor Jesus, e é interessante que nós não vemos nenhuma ênfase a fazer referência a um determinado período, a uma determinada época ou a um determinado tempo. De maneira nenhuma. Nós vemos o Senhor Jesus chamando-nos, todos nós, eu e você, para a sua palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é a vida. Ela é o poder. Então, quando você vai, eu te convido a fazer isso, pega Mateus, Marcos, Lucas e começa a ler. Você vai ver, além da cobrança do Senhor Jesus para dar atenção à palavra de Deus, você vai ver algo novo. Você vai ver os milagres de Jesus que ele derramou por meio da sua palavra. Tudo por meio da sua palavra. E aí, o que nós raciocinamos com esses fatos? Que o foco do Senhor Jesus, que ele mesmo diz lá em João, capítulo 1, que ele mesmo é a palavra. Ele é a palavra que encarnou e se tornou humano para estar conosco. Ele é a palavra. Então, ele sendo a palavra, ele não liberou nenhuma palavra no tocante à guarda de novos dias, a não ser o dia que Deus estabeleceu e já estava estabelecido esse dia. E aí, nós vamos meditar aqui, uma coisa que me chamou a atenção, Mateus 21, eu vou voltar aqui alguns capítulos na palavra de Deus, para você ver algo que me chamou a atenção e vai chamar a sua atenção. Você ama a verdade? Porque quando nós amamos a verdade, nós temos alegria no conhecimento. Aleluia. Olha, Mateus 21 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está escrito assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. Quer dizer, o Senhor começa aqui a conclusão do seu ministério. Porque essa entrada, você vai ler o texto de Mateus 21, você vai ver que ele entrou em Jerusalém, montado na jumenta, e as pessoas estendiam as suas roupas, as suas vestes, e quem não tinha uma roupa sobrando para estender no chão para ele passar, corria, pegava ramos e estendia para reverenciar, para reconhecer o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus.
para reconhecer a superioridade de Cristo. Esse reconhecimento, na verdade, ele é a consolidação do ministério de Cristo. Ele é ali a avaliação, porque Jesus ele faz, não aqui em Mateus, mas lá em Lucas, Lucas fala com mais detalhes dessa entrada de Jesus em Jerusalém. E aí o Senhor, ele vai falar, na verdade, Lucas, ele vai narrar essa entrada, falando de alguns detalhes que eu amo muito esse detalhe, que é onde Jesus chorou. Jesus olhou para a cidade santa e ele avaliou o seu trabalho e ele viu que não havia fé. E ele olhou e falou: ó Jerusalém, ó Jerusalém, você não soube reconhecer o tempo da sua visitação. E Jesus começa a falar dos males que sobreviriam no futuro sobre Jerusalém, em decorrência, inclusive, dessa incredulidade. E aí, nós entendemos aqui que o Senhor está já falando de conclusão do seu ministério. Ele ainda liberou muitas palavras e vários sermões. No entanto, nós vemos que tudo estava caminhando para o fim. O fim o quê? O término da semeadura de palavra que o Senhor veio trazer para a humanidade através daquele povo. Porque aquelas palavras as palavras que estão conosco hoje. Porém, foi derramada num local específico. E tudo caminhava para a consolidação do seu ministério. Qual era a consolidação do seu ministério? Que o Senhor Jesus fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Era isso que estava profetizado acerca do Mestre. Então nós não vemos nenhuma menção de quarentena no seu ministério. Nós vemos uma quarentena de jejum para entrar no ministério. Eu costumo dizer que o jejum de 40 dias é o jejum para todo aquele que quer realmente crescer na sua responsabilidade e assumir o seu ministério. Porque ele é a única referência de jejum no Novo Testamento. Então o jejum que nós temos é esse como referência. E depois nós vamos ver os apóstolos testificando que eles viviam em vigílias para cumprir o seu chamado, eles viviam em jejuns constante, em constante oração, para que eles fossem alimentados e supridos espiritualmente para viver a força que eles viveram em cumprir o seu propósito na terra, em obedecer a palavra de Deus, cumprindo o seu ministério. Então, nós vemos aqui que não existe essa quarentena. Por quê? Porque se é de Cristo, se é para os cristãos, está na Bíblia. Se é do homem, não está na Bíblia. Se é tradição da religião, se é tradição do paganismo, se é invenção humana, que não tem parte com Deus, nós não achamos na Bíblia. Nós só vamos achar na Bíblia o que é de Cristo, porque Cristo, ele é a sua palavra. Então, é interessante essa curiosidade, né? Então não existe a quaresma, não existe essa quarentena na Bíblia. Não temos nenhuma menção de quarentena na Bíblia a respeito da morte do Senhor. Não existe nenhuma ênfase do Senhor Jesus para que nós observemos um período e não a sua palavra. Tudo que o Senhor veio fazer foi trazer a palavra para que nós possamos andar no trilho das Escrituras Sagradas. E isso não tem nenhuma relação com essa quarentena, que é tradição humana. Então, os primeiros cristãos não conheceram essa prática, não ouviram falar dessa prática, porque ela não é das Escrituras, ela é dos homens. Curioso, né?
Então, eu gostaria de compartilhar com você agora no próximo vídeo. Eu gostaria de compartilhar com você sobre a Semana Santa. Será que a Semana é Santa mesmo? Será que é mais um dogma, né? Uma crendice humana? Ou será que continua sendo, né, o que aconteceu nessa semana é que tem santidade? Porque Deus nos chama para a vida. E os costumes que Ele impõe sobre nós, Ele fala assim, olha, preservai os bons costumes. Preservai os bons costumes. E há costumes que são santos, que além de ser bons, são santos. E nós vamos aprender sobre isso no próximo vídeo. O que você achou dessa curiosidade? Você sabia que não existe nenhuma referência sobre essa quarentena na Bíblia? Ou você pensava que é bíblico essa quarentena? Porque nós vemos na instituição dessa quarentena que deve ser um tempo de jejum, que deve ser um tempo de oração, que deve ser um tempo de caridade, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que caridade tem que ser um estilo de vida, bondade tem que ser um estilo de vida, jejum é para todo sempre, enquanto nós vivermos na terra, nós temos que estar de tempo em tempo jejuando para a glória de Deus. Só assim é possível nós obedecermos às Escrituras. Mas me fala aí nos comentários o que você achou, se para você também foi satisfatório você satisfazer essa necessidade de uma informação verdadeira. Porque a informação verdadeira, ela vem da palavra de Deus. Minha querida, meu querido, eu creio que foi muito útil, porque a verdade, ela nos liberta. Nós podemos estar fazendo muitas coisas úteis quando nós temos a verdade sobre o nosso caminho, ao invés de estarmos ocupando o nosso tempo com aquilo que não tem valor eterno nem para mim, nem para você. Então prossigamos em conhecer ao Senhor através das Escrituras e até o próximo vídeo. Você não perca essa sequência, porque eu vou estar falando sobre a Semana Santa, sobre a Sexta-feira Santa. Existe mesmo santidade nesses dias? Então, vamos aprender com Deus. E que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e participe. Busque, porque você vai encontrar uma palavra que te edifica, com certeza, nesse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.